Olá! Hoje eu vim aqui falar com você sobre um assunto muito especial. Ouvir não é escutar. E quais são os 5 erros que a gente comete e acaba sabotando o uso da tecnologia auditiva? Olha só, a tecnologia auditiva, né, o aparelho auditivo, o implante coclear, eu digo assim, ó, essa é uma época de ouro. Tá? Existe uma programação muito bem feita, existem tecnologias de ponta, tanto na parte de aparelhos auditivos quanto na parte de implante coclear. Não existe mais motivo para ficar com uma perda de audição, né? A tecnologia ela avança muito nessa área, os estudos na parte de tecnologia avançam muito. Se a gente for pensar lá nos anos 80, nos anos 90, a programação, o ajuste do aparelho auditivo, por exemplo, era feito com uma chavezinha, né? Era difícil de entender, os aparelhos, às vezes eles davam muito volume, mas eles de fato não melhoravam as frequências, era bem complexo escutar um tempo atrás, voltar a ouvir, né, voltar a escutar, voltar a ouvir, né, com um aparelho auditivo antigamente. Hoje não, hoje em dia são todos programados pelo computador, isso já avançou bastante e isso é um passo muito importante, né, e isso é uma coisa muito boa. E aí não existe motivo para a gente não aproveitar todo o potencial da nossa tecnologia auditiva. Então primeiro eu preciso contar para você que ouvir não é a mesma coisa que escutar. Por exemplo, quando eu coloco uma tecnologia auditiva, seja ela um aparelho auditivo, seja um implante coclear, eu tô restabelecendo a audição, então eu estou ouvindo novamente. Quem faz isso é a nossa orelha. Através da tecnologia auditiva, eu consigo ouvir novamente através do aparelho auditivo ou de um implante coclear. Veja qual é a indicação. Mas o escutar é uma função do cérebro, é o cérebro que trabalha com essa escuta. Então, o ouvir, quando nós somos ouvintes, ele é inconsciente. Eu ouço alguém batendo ali do lado, eu ouço alguém passando no corredor, eu ouço um carro passando lá fora e tudo certo. Isso é ouvir, isso é inconsciente. Já o escutar demanda atenção, demanda energia, demanda cognição, demanda memória, certo? Quando eu perco a audição, nem sempre o ouvir é inconsciente. Então, às vezes eu era ouvinte, eu começo a usar a tecnologia auditiva e eu continuo pensando da mesma forma que eu pensava enquanto ouvinte. Eu acho que quando eu coloco a tecnologia auditiva, a pessoa acaba achando assim, nossa, mas o meu aparelho auditivo agora vai me fazer ouvir. E não pensa que o cérebro precisa aprender a processar as informações e que existem perguntas que, inclusive, eu posso fazer para o meu cérebro para me certificar de que está acontecendo a escuta, né, de uma forma agora, prestando atenção, estando atento, estando, né, enfim, é uma outra forma de prestar atenção. Então, a primeira coisa que sabota o aparelho auditivo é o tempo de uso. É achar que não precisa usar esse aparelho auditivo o tempo todo. É achar que não precisa usar o implante coclear o tempo todo. Essa informação, ela parece muito óbvia, mas ela para muita gente não é. Por mais que quando você compra um aparelho auditivo ou quando você coloca um implante coclear, a pessoa que vende para você vai dizer que você tem que usar todos os dias, o tempo todo, muitas vezes as pessoas não usam. Então, por incrível que pareça, tem gente que usa só quando vai sair, tem gente que ouve só para ver televisão. Então, não é assim que funciona. A gente está falando de um cérebro que está aprendendo a escutar através da tecnologia que devolveu a sua audição. Então, ele precisa receber a informação o tempo todo de qualidade. Isso significa que assim que acorda, coloca o aparelho auditivo ou coloca um implante coclear e no final do dia vai tirar só na hora que for dormir. Isso é muito importante. A segunda informação muito importante que muitas vezes sabota o uso da tecnologia é não ajustar as expectativas. É achar que vai colocar o aparelho auditivo, o implante coclear e vai ouvir até os passarinhos, que vai ouvir da mesma maneira, que não vai precisar se adaptar a nada, que o aparelho que se adapte a mim, eu não preciso me adaptar a ele. Isso é um erro muito comum, acontece muito. Tem pontos importantes aqui nessa etapa aqui das expectativas. Se você é uma pessoa que ficou muito tempo sem ouvir e agora colocou a tecnologia auditiva, o desafio e as expectativas, elas têm que diminuir. Você tem que perceber que vão existir mais dificuldades. Agora, se a pessoa perdeu a audição, sei lá, semana passada teve uma perda de audição súbita, já fez os exames, já vai colocar o aparelho auditivo, ou num espaço de tempo de 6 meses, num espaço curto de tempo já restabeleceu essa audição, ora,
isso tem muita chance de sucesso, tem muita chance de que você comece a ouvir como você ouvia antes. A idade e as funções cognitivas, ou seja, o coeficiente ali de inteligência, de atividade da pessoa, né? O quanto ela é ativa, o quanto ela lê, o quanto ela estuda, tudo isso são diferenciais que vão impactar agora nessa parte. Uma dica muito importante é: conheça a sua tecnologia, se conheça enquanto aprendiz, conheça sobre a sua perda de audição, entenda que muitas vezes o som vai vir robotizado, que muitas vezes aquele sonzinho que era de uma forma agora ele passa a ser diferente, né? Aquele som do latido do cachorro, aquela batida na porta, aquele motor, pode ser que tenha pequenos ajustes que a gente tenha que fazer, né? A gente sempre vai buscar no nosso cérebro como era o som do cachorro latindo, como era a porta batendo, como era o motor do carro, mas agora talvez a gente tenha que reorganizar esse registro, ou muitas vezes, dependendo da perda, da gravidade, do tempo que a pessoa ficou sem ouvir, muitos precisam criar os seus novos registros. Então essa é a segunda questão muito importante ali relacionada aos erros que a gente acaba cometendo enquanto vai em busca da tecnologia auditiva. Depender apenas da tecnologia auditiva, tá? Existem estratégias que eu posso usar para potencializar o resultado do meu aparelho auditivo ou do meu implante coclear. Por exemplo, eu estou num ambiente muito ruidoso, em que o ruído de fundo é muito alto, enfim. Então, tem estratégias que podem ser usadas para minimizar isso, ou seja, a leitura da fala, a leitura labial, né? A gente fala a leitura da fala, a leitura labial, ou seja, o movimento dos lábios. Se eu sei fazer a leitura desse movimento dos lábios, né? Se eu sei fazer essa leitura, isso fica muito mais fácil, tá? Fica muito mais, eu posso juntar as informações que eu estou recebendo via tecnologia com esse movimento da boca e ter sim um sucesso ali na comunicação em alguns momentos. E como eu posso treinar essa leitura da fala? Você vai treinar essa leitura da fala junto a um fonoaudiólogo. As primeiras dicas que eu posso sugerir aqui para você: vai na frente do espelho, né? Olhe como são pronunciados os sons, como a sua boca faz para pronunciar o L, como sua boca faz para pronunciar certas palavras. Fale mais devagar, observe esse movimento. Você pode pegar um vídeo, por exemplo, ouvir esse vídeo ou olhar através da legenda, retirar essa informação e tentar fazer a leitura de palavras, né? Pode pedir para alguém gravar para você um vídeo com, por exemplo, nomes de pessoas conhecidas, nome de pessoas da casa. Daí tira o volume e fica tentando adivinhar que nome ela falou, né? Você vai aprendendo a fazer essa leitura da fala. Ou depois, sei lá, nomes de frutas. Tira o som, você sabe que você vai ouvir frutas, que frutas estão sendo ditas. E assim você vai treinando a leitura da fala. Você também pode usar estratégias, por exemplo, em ambientes ruidosos, como se, né, onde eu vou sentar longe do ar-condicionado, porque ele me atrapalha. Eu vou sentar perto da pessoa com quem eu quero conversar. Então vamos supor, eu tenho uma perda de audição em uma das orelhas. Eu vou ficar com essa orelha voltada para a pessoa que vai conversar comigo, ou eu prefiro de frente, porque eu tenho uma boa leitura da fala, eu vou sentar de frente. Eu vou ficar longe, por exemplo, daquele ambiente. Outro dia eu fui num restaurante, a gente sentou bem do lado daquele lugar onde as crianças ficam brincando ali na recriação, né? E aí o barulho é intenso e as crianças não têm culpa, mas enfim, uma pessoa que tem perda de audição não tem que ficar ali, né? Tem vezes que o restaurante é tão tumultuado que não tem muito por onde escapar, mas assim, na medida do possível, fique longe disso, né? Fique mais próximo, numa mesa mais ao canto, sem tantas informações no entorno que vão atrapalhar essa conversa. Os próprios aparelhos auditivos, os implantes, eles possuem ajustes no celular para direcionar esse som. Use esse recurso caso você tenha um aparelho auditivo. Outras estratégias que a gente pode usar, por exemplo, para assistir um vídeo no YouTube. Eu posso lentificar aquela fala, né? Tem lá nos ajustes, eu posso escolher ou que a pessoa fale mais rápido ou escolher que a pessoa fale mais devagar. Então, se no momento que você logo ativou né, começou a usar a tecnologia, você precisa reduzir essa velocidade para poder entender melhor. Isso pode te ajudar bastante. Outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar quando a gente usa aparelho auditivo e implante coclear é no ambiente de trabalho.
como eu vou me posicionar, como eu vou explicar para o pessoal que trabalha comigo sobre a minha perda de audição, porque muitas informações pode ser que eu perca, e não porque eu estou desatento ou porque eu não estou disposto a ajudar, é porque muitas vezes eu tenho uma perda de audição e eu perco algumas informações, mesmo usando a tecnologia auditiva. Então são informações importantes para esse momento. Então não dependa exclusivamente, né, da tecnologia auditiva, certo? Outro erro muito comum, não acompanhar com um fonoaudiólogo, tanto a parte de programação da tecnologia quanto a parte de reabilitação na parte de terapia, na parte de treinamento auditivo. Quando a gente fala na programação do aparelho auditivo, a gente precisa comprar o nosso aparelho, já falei para vocês muitas vezes, em um bom centro auditivo, nada de comprar pela internet, e a gente precisa que aquele fonoaudiólogo responsável no centro auditivo nos dê um parecer ali da nossa programação, né? Um relatório da nossa programação. Como foi feita a nossa programação para que eu possa mostrar para o médico, para que eu possa mostrar, por exemplo, para o fonoaudiólogo responsável pelo treinamento auditivo, e também um relatório de um mapeamento de fala. Eu preciso do mapeamento de fala para saber como é que esses sons da fala estão chegando através da tecnologia auditiva. Por exemplo, eu vou fazer um treinamento auditivo, esse mapeamento de fala para a fonoaudióloga que vai fazer o treinamento auditivo é muito importante, porque lá pela Santa ela está treinando algumas frequências, alguns sons, algumas palavras com você e você não está ouvindo porque lá pela configuração do seu aparelho auditivo isso não é possível. E o fonoaudiólogo precisa saber para que o treinamento auditivo, né, a reabilitação ali do processamento, enfim, tenha um bom prognóstico, seja positiva e realmente ajude você de verdade. E fazer um treinamento auditivo e um treinamento cognitivo é muito importante. Vai depender de cada caso. Muitas vezes aqui no consultório eu recebo as pessoas, eu faço uma avaliação, verifico o que precisa ser treinado, quais as habilidades, por exemplo, do processamento auditivo central a gente vai treinar para melhorar a qualidade de escuta. É sim possível ensinar o cérebro a escutar, a entender, né? Muitas pessoas pensam, não, mas eu já tô ficando velha, é muito tarde agora. Essa semana uma pessoa entrou em contato comigo porque ela queria comprar o Manual da Escuta, que é um programa de treinamento auditivo que eu tenho. Ela falou, mas não faz muito tempo que eu tô sem estímulo, não é muito tarde para isso? Falei para ela, olha, a gente aprende do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Então nunca é tarde para ensinar o cérebro e para explorar todo o potencial que ele tem, certo? Então através da tecnologia auditiva você vai ter a escuta e você precisa ensinar o cérebro a interpretar esses sons. E o que ensina o cérebro a interpretar esses sons são exercícios, são atividades auditivas, são atividades cognitivas, são manter, né, por exemplo, a memória, a atenção, a memória, são fatores importantes e determinantes ali no sucesso da sua tecnologia auditiva, e isso tudo tem no treinamento auditivo. Então achar que só usar o aparelho auditivo ou o implante coclear é suficiente, não é. Eu preciso sim de estratégias e de treino, muito treino, certo? Eu preciso estar disposto a ouvir e a entender como essa escuta acontece no cérebro, certo? Quais foram os nossos 5 erros aqui apontados? Não usar o tempo todo, não ajustar as expectativas, né? Achar que o aparelho auditivo ou o implante coclear vão fazer tudo por você. Ignorar o treinamento auditivo, né? Achar que não precisa fazer nenhum tipo de treinamento para o cérebro reaprender a escuta. Depender só da tecnologia e não usar nenhuma estratégia como a leitura da fala, por exemplo, pode ser um erro muito grave. Tá? E aí não acompanhar com um fonoaudiólogo especialista, tanto a parte de programação e adaptação, quanto a parte de treinamento auditivo. E aí, pensando nessas estratégias, eu quero que essa semana você pense, qual desses pontos a gente pode começar a pensar para mudar na nossa vida a partir de amanhã. Então, se você, por exemplo, não usa o seu aparelho auditivo pelo tempo recomendado, eu indico fortemente que você invista nesse primeiro ponto. Eu vou colocar o aparelho auditivo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Se você, por exemplo, não ajustou ainda as suas expectativas, conheça um pouquinho mais sobre a perda de audição. Existem perguntas que eu faço para o meu cérebro e aí para saber a diferença do ouvir e do escutar. Por exemplo, assim, eu estou ouvindo com a tecnologia auditiva, mas existem perguntas que eu posso fazer, tá? E essas perguntas eu estou fazendo lá para o meu cérebro. De onde vem esse som? Para onde vai esse som? Que som é esse?
Ele tá perto ou ele tá longe? Né? Então são perguntas para mostrar para você que realmente a escuta acontece no cérebro. Você faz essas perguntas, quem tem que interpretar aquilo que está escutando, aquilo que está chegando, é o cérebro, dessa maneira, né? Durante o manual da escuta eu ensino muito a fazer algumas perguntas para o cérebro entender e aprender a interpretar os sons que chegam via tecnologia auditiva, certo? Então, a tecnologia auditiva existe, ela veio para melhorar a nossa vida, a medicina, a tecnologia, a fonoaudiologia estão do seu lado para que você possa ter a melhor adaptação possível. Então faça a sua parte, faça um treino se for preciso, procure um bom profissional e seja muito feliz fazendo uso da tecnologia auditiva, porque é ela que abre a nossa vida para várias possibilidades, né? Muitas pessoas olham a tecnologia como algo que limita. A tecnologia não limita, o que limita é você continuar com a perda de audição. A tecnologia, ela é possibilitadora a partir do momento em que eu sei que eu sou capaz de fazer uso dela, certo? Um abraço muito grande e até a nossa próxima live.